A tecnologia de ponta pode decidir quem avança e quem cai no campo de batalha. Depois de 3 anos de guerra na Ucrânia, os drones viraram as principais armas do conflito. Perto da linha de frente, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Adriano Ferreira conheceram drones de agricultura adaptados para a guerra e modelos que usam inteligência artificial em busca de eficiência máxima. É o que você vai ver agora num episódio especial do quadro Mentes Digitais. Atingido por um drone, um combatente filma a própria agonia. A guerra tradicional vira uma guerra de objetos voadores. Eu não vejo como uma guerra covarde, eu vejo como uma guerra moderna. Já ouviu falar em drones controlados por cabo, como pipas? Será que a Ucrânia é só uma prévia das guerras do futuro, comandadas por inteligência artificial? Está no ar uma edição extra do nosso quadro Mentes Digitais, especial Ucrânia. Um soldado filma a si mesmo em combate na Ucrânia, contra a invasão russa. Um dia, no verão europeu de 2023, a nossa missão era substituir um outro pelotão de reconhecimento, praticamente cercado por tropas russas. De repente, no meio do caminho apareceram os russos, a 50 metros. Nós fomos atacados com armas de curto alcance e também com morteiros de artilharia pesada. a situação piora. Alves é atingido. Vieram os 2 primeiros drones para determinar a nossa localização e um terceiro com explosivos que detonaram a 1,5 metro de mim. Mesmo urrando de dor, ferido gravemente em todo o lado direito, ele não desliga a câmera. Doía tudo e queimava. Eu sentia que a vida estava indo embora. Achava que ia morrer em 15, 20 minutos e quis fazer meu último vídeo. Os parceiros de Alves derrubam a tiros o drone agressor. Retiram o cartão de memória, assistem às imagens. Então vem tudo. O drone soltando a bomba, a explosão que atinge Alves e a ação das equipes de socorro. Eles começaram a dar risada. Olha lá o nosso amigo sendo atacado. E ainda me mandaram vídeo. Hoje, depois de mais de 1 ano de cirurgias e tratamentos, restam só as cicatrizes. Alves trabalha como segurança e dirige a nossa van. Só não morri porque eu entendo de primeiros socorros e fui explicando os procedimentos para os meus colegas. Mesmo assim, perdi bastante sangue. Os médicos disseram que eu tive muita sorte de a minha perna não ser amputada. O caso do Alves é só um entre milhares de ataques de drones, mas parecem videogames, só que com vidas reais. O drone se aproxima e o alvo sabe que vai morrer. Muito raro alguém se salvar. Mas aconteceu com esse homem, que já tinha até se benzido, e por alguma razão o drone russo foi embora. Do fronte não há dúvida, esta é a guerra dos drones. A infantaria está sendo bombardeada, literalmente. Isso é dos 2 lados, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Estão sendo bombardeados pelos drones de artilharia. O drone ele não funciona só no momento de dropar uma granada, ele também faz toda a leitura de terreno. Então o drone ele não auxilia só na explosão, ele auxilia em tudo. Desde 2023, este pernambucano atua em alto risco, no resgate médico da Legião Internacional da Ucrânia. Só revela o nome de guerra, J.R. Trauma. Ele e o Alves, que nasceu na Letônia, simbolizam uma outra marca dessa guerra, a grande quantidade de estrangeiros. E a Ucrânia precisa cada vez mais deles. Por quê? Num primeiro momento foi aquele surto de patriotismo. Todo mundo queria servir o exército para defender a Ucrânia. Mas aí as pessoas começaram a entender o que era uma guerra de verdade. E na guerra de verdade, muita gente morre. Nesse memorial aqui, que é um entre muitos no país, temos milhares de fotos, de nomes, de bandeiras de soldados mortos. Cada cidade, cada vilarejo honram os filhos tombados em combate. Os muitos retratos, cruzes e bandeiras mostram como o conflito é letal. E por isso, muitos soldados passaram a desertar, a sair do exército. Outras pessoas que ainda não tinham se alistado, mas estavam em idade militar, começaram a sair da Ucrânia ilegalmente.
E outros que ficaram foram arrumando desculpas, atestado médico, parente no governo que consegue uma dispensa do serviço militar. E assim, muitos estrangeiros, como colombianos e brasileiros, vieram ocupar esse vazio na perigosíssima guerra dos drones. Hoje o pessoal fala assim, Trauma é uma guerra covarde. Cara, não é uma guerra moderna. Eu não vejo como uma guerra covarde, eu vejo como uma guerra moderna. Quem for mais moderno e inteligente, ele vai ganhar, ele vai sair na frente. A Ucrânia saiu na frente, mas a Rússia logo se desenvolveu. E a partir desse momento, aquilo que fomos assistindo foi um permanente jogo de avanços e de contrarrespostas de um lado e do outro, em que observamos os drones assumirem um número crescente de funções. Combates homem a homem, como aquele que o nosso segurança Alves relembrou, com os russos a 50 metros, muito esporádicos. É raro eu ter pego alguém que tenha sido ferido por um tiro. Tudo é artilharia ou drone. Tudo artilharia ou drone. Este batalhão especial ucraniano veio encontrar nossa equipe a poucos quilômetros da linha de frente só para exibir os seus drones. Alguns desses drones já existiam, mas tinham outros usos, como na agricultura. Os fabricantes fizeram adaptações e eles viraram drones de combate. Este aqui leva até 27 quilos de carga. Claro que nem todos os drones são tão complexos. Também podem ser simples, mas conectados a explosivos, virando armas suicidas. Na capital, Kiev, e em muitas outras cidades, drones assim são fabricados em salas secretas de prédios populares. O Andriy lidera um grupo. 65. Só nessa oficina já entregamos 65 drones. Temos mais 15 encomendados e existem equipes muito maiores que a nossa. Eles compram as peças na internet e, além de montar os drones, ensinam como fazer. Um ativista americano e um matemático de Portugal estavam aprendendo. Desde o primeiro dia da guerra que eu decidi que tenho que fazer o mais que eu puder para poder ajudar. Esses drones são conhecidos em inglês pela sigla FPV, traduzindo, visão em primeira pessoa. O operador enxerga os alvos por meio de óculos especiais. Há um piloto que comanda este drone, atinge um alvo militar que serve um propósito tático militar. E existem vários outros modelos, ucranianos e russos. Podem ser os drones Shahed, feitos no Irã, com que a Rússia ataca alvos urbanos. Podem ser drones altamente destruidores. Podem até ser presos a quilômetros e quilômetros de cabos fininhos de fibra ótica, como se fossem pipas de guerra. É para escapar dos sistemas inimigos de interferência. Na cidade de Mykolaiv, a gente viu esses equipamentos que servem para interferir. Esses dispositivos que a gente está vendo, triangulares, são aparelhos eletrônicos para desorientar mísseis, foguetes. Começa uma sirene de ataque aéreo, mas nossa segurança explica que não há perigo. Essa ponte é a ponte de entrada para a cidade de Mykolaiv. Os dois lados usam esse tipo de dispositivo. Os russos também para proteger, por exemplo, pontes na Crimeia, região ucraniana que a Rússia ocupou e que fica aqui perto. Também para escapar de interferências, existem drones como este, desenvolvido na capital, Kiev. Ele tem recursos de inteligência artificial. O fundador da empresa foi da infantaria e notou que muitos drones não serviam para a batalha, porque dependiam de GPS. Sofriam muitas interferências e recebiam até sinais de GPS falsos. Ele decidiu resolver isso. O pesquisador Bruno Martins comenta. Temos visto processos de desenvolvimento tecnológico extremamente acelerados por parte da Ucrânia e vemos processos de integração de nova tecnologia na frente de batalha que duram no máximo 2 meses. Estamos numa fase de enorme aceleração tecnológica. Uma tendência é a seguinte: deixar o drone cada vez mais inteligente. Embarcar o máximo de poder de computação no próprio drone para ele não depender de pilotagem à distância, que está sujeita a interferências. E assim, drones como esse e outros conseguem tomar suas próprias decisões por meio da inteligência artificial. Alguns deles apresentam níveis de autonomia que fazem com que possam ser consideradas armas autónomas letais. Em março de 2025, o serviço em língua russa da BBC estimou o número de mortes na guerra: 158.341.
incluindo civis ucranianos e combatentes dos dois lados. Mas o número real deve ser pelo menos o dobro. No fronte e nas cidades, os drones tornam a rotina cada dia mais incerta, mais letal. O brasileiro J.R. Trauma, que já foi seriamente ferido 2 vezes, sente isso na pele. A gente sabe que está hoje vivo, não sabe se está amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a alguns minutos. É doloroso, sabe, Álvaro, mas é nosso trabalho. Quem está aqui está com um propósito. Quem está aqui, cada um tem seu propósito, tem seu motivo. E está chegando ao fim a nossa série de reportagens especiais aqui na Ucrânia. Nós falamos de tecnologia e falamos até de futebol. Nós mostramos o conflito como um todo, mas também como ele afeta diretamente a vida das pessoas. Para a nossa equipe, missão encerrada. Agora a gente faz uma viagem por terra de 12 horas até Varsóvia, na Polônia. De Varsóvia, um voo para a Suíça e da Suíça, outro voo para o Brasil. Mas para a população que fica na Ucrânia, a vida vai continuar a ser marcada pela guerra e por aquela incerteza diária. Será que o próximo drone, será que o próximo míssil podem cair na minha casa?